E aí, nono ano, tudo bem? Tudo certo? Vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos com o PET de Geografia. A gente vai para a semana 1. Me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Tauan Reis, sou estudante de Geografia do Instituto Federal do Sul de Minas. É um prazer estar aqui ajudando vocês com os conteúdos. A gente hoje vai falar sobre Europa. Esse conteúdo está aí no PET de vocês a partir da página 74, certo? A gente vai tratar especialmente da parte populacional da Europa. Segundo a ONU, em 2017, a população da Europa ela era aproximadamente 752 milhões de pessoas e a densidade demográfica do continente europeu ela chegava a aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que a cada quilômetro quadrado, 34 pessoas habitam aquele espaço. É uma relação quanto ao espaço e população. A população europeia ela é distribuída de um jeito bem irregular dentro do território, né? A maioria dos países europeus eles são bastante densos quanto à população, é pouco espaço para bastante gente morando. E a concentração de pessoas dentro do continente ela é bem alta. A Bélgica e os Países Baixos, que é a Holanda, eles têm uma densidade de 350 habitantes por quilômetro quadrado, né? Que é bastante gente. Para a gente ter uma ideia de quanto é essa densidade, a densidade demográfica do Brasil é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, que é um país muito grande, com uma população até bastante alta, né? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ele está entre os 10 mais populosos, mas é que tem um território muito grande. A densidade demográfica nem é tão alta assim. Para a gente ter uma ideia da disparidade dentro do Brasil, a densidade demográfica do estado do Amazonas é de 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. É um estado pouco populoso, muito grande e pouco populoso. É a mesma coisa do Mato Grosso, que tem uma densidade de 2,7 habitantes por quilômetro quadrado. O estado de São Paulo, que é bem menor do que esses dois estados, tem uma densidade muito maior, que é de 180 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade com muita gente, né, ela tem uma densidade de 7.387 habitantes por quilômetro quadrado. Para a gente ver a disparidade que existe. A gente pega uma média e calcula a densidade geral do país. A do Brasil fica em 23,8. Beleza? Aí para a gente entender como é que funciona a distribuição dessas pessoas dentro do continente europeu, a gente precisa lembrar que para existir pessoas morando, para a habitação do ser humano, é necessário que haja recursos, né? Que haja comida, mais precisamente dizendo. Por conta disso, as áreas dos vales dos rios Reno, na Alemanha, é bem aqui, onde está a setinha, aqui dentro da Alemanha, e o rio Pó, na Itália, aqui, Itália, são áreas bastante povoadas, justamente por causa dessa é, facilidade de encontrar nutrientes. É uma área bastante fértil para plantação, então são áreas bastante povoadas, que são as áreas perto de planícies que a gente pode fazer, que tem bastante favorecimento para a agricultura, as capitais também dos países, principalmente Londres, por aqui, Paris, aqui também são áreas bastante populosas. Aqui em Moscou também, que é uma cidade, uma região bastante populosa. Só que a Rússia é um país muito grande com uma densidade demográfica bem baixa, né? A maior parte da Rússia é composta por muita montanha e muito frio, muito gelo. Então a Rússia ela é povoada apenas na região de Moscou, onde a gente tem um clima um pouco mais ameno e maior facilidade de habitação por não ser tão frio na maior parte do ano, pelo menos. E segundo a ONU, ainda segundo a ONU, a população europeia ela é praticamente, ela é bem predominantemente urbana. A maioria dos europeus moram na cidade, na parte urbana das cidades. Em 2018 era quase coisa de 74% da população europeia morando na região urbana.
Dos menores países, que a gente tem ali San Marino, Mônaco, Luxemburgo, os próprios Países Baixos, né, que é a Holanda, a população urbana ela supera os 90%, que é um número bem alto. Enquanto na Moldávia, que é o país mais pobre, considerado o país mais pobre da Europa, a população urbana ela é só de 42%. Isso talvez seja um dos motivos da Moldávia ser um dos países mais pobres da Europa, inclusive, que gera menos riqueza, né? Aí a gente tem também aqui no mapa uma divisão entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A Europa Ocidental, essa parte em amarelo, é a parte mais povoada da Europa. Esses são os países mais povoados. Aqui, no leste, a parte ocidental, a parte oriental da Europa, ela é bem menos povoada do que a parte em amarelo. Aqui na parte amarela estão as maiores cidades, as cidades com influência global, como Berlim, Paris, Madrid, Londres. São cidades que concentram nas suas regiões uma grande população. Aqui na parte em rosa a gente tem a parte menos povoada da Europa. São lugares com uma densidade demográfica menor, países com populações menores e menos concentração. E o crescimento da Europa ele teve um boom lá a partir de 1750, né, com a Revolução Industrial. Com esse desenvolvimento, o processo de industrialização, ele fez crescer o continente quanto à população, e esse crescimento ele durou mais ou menos até 1950 ali, especialmente se tratando da Europa Ocidental, que é a parte que se desenvolveu melhor quanto à parte de industrialização nesse período. Esses outros países tiveram o processo de industrialização um pouco mais para frente, um pouco mais tardio, né? Aí dessa década, depois de 1950 em diante, a população da Europa cresceu pouco, ela deu uma estabilizada. A partir da Revolução Industrial até 1950 que se deu a maior parte do crescimento do continente europeu. Por causa da indústria, os habitantes, o pessoal buscando trabalho, se concentrando nas regiões mais industriais, principalmente, e como eu falei, Londres, Paris, Berlim e Madrid. São cidades que concentravam a maior parte do desenvolvimento. A gente tem aqui um mapa que mostra um pouco melhor a concentração populacional aqui dentro da Europa. A gente pode ver aqui mais ou menos a divisão da Europa Ocidental com Oriental. A gente vê as partes mais escuras são as partes mais povoadas. Aqui na região de Londres, aqui na região de Paris, região de Berlim. A gente pode ver que aqui na região de Roma também, a gente pode ver que os lugares mais escuros são as partes que concentram a maior parte da população. Certo? Agora vamos aqui para as atividades, pessoal. Vamos lá. A gente tem aqui a número 1. Sobre os aspectos populacionais da Europa, marque V ou F. A gente vai marcar ou V ou F quanto a alguns aspectos quanto à população da Europa. A gente tem baixos índices de expectativa de vida. Isso é verdade ou é falso? Altos índices de expectativa de vida, altas taxas de natalidade, baixas taxas de natalidade. Aí na 2, observe o mapa. Inclusive é o mapa que eu mostrei para vocês ali. Escreva como é a distribuição da população europeia pelo território. A gente comentou isso. Como é que se deu essa distribuição da população dentro desse continente aqui. B. De acordo com o texto, cite o nome dos países europeus onde a população urbana ultrapassa 90%. A gente vai 90%. A gente verifica aqui na legenda, quanto mais escuro, maior a concentração. Aí os nomes dos países tem no outro mapa, para quem não tiver muito familiarizado ainda com todos os nomes. Beleza? 3. Desde a antiguidade, as cidades no continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar. Com no fim do século XVIII, a importância das cidades cresceu, pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo que buscavam emprego nas... As palavras que completam o texto são, a gente tem aqui,
indústria e fábricas, nova tecnologia e zonas urbanas, revolução industrial e indústria, imigração e fábricas. A gente falou isso no texto. Só voltar um pouquinho. A gente tem ali 4. Na Europa, há inúmeras cidades globais. As cidades globais, no atual contexto da urbanização mundial, caracterizam-se por possuírem necessariamente mais de 10 milhões de habitantes, apresentarem um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base, serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades no mundo, ou não apresentarem vínculos com atividades agropecuárias e mineradoras. A gente falou isso mais para cima. Qual é a principal característica de uma cidade global? Considerado global, né? 5. A Europa é um destino migratório por várias razões. As causas da migração resultam de uma mistura de fatores de pressão e de atração, que vão desde a segurança, a demografia e os direitos humanos à pobreza, passando pelas alterações climáticas. Observe o infográfico e responda. A gente tem aqui o infográfico que mostra o acesso a quantidade de imigrantes em alguns países. A gente tem aqui o Reino Unido, que tem 12% de imigrantes. E aqui no canto a gente tem algumas ações que os governos dos países têm tomado quanto a essas imigrações. O governo do Reino Unido está discutindo uma proposta de lei com medidas como a restrição do acesso a contas bancárias e a serviços públicos para estrangeiros. Ou seja, o governo do Reino Unido está fazendo um tipo de restrição que os imigrantes não terão acesso à conta bancária e alguns serviços públicos oferecidos pelo governo. É uma política bem restritiva, né? Com o intuito de diminuir diminuir o número de imigrantes. A gente tem aqui a Alemanha, que tem 3,1% de imigrantes. A Alemanha vai limitar a 6 meses o acesso a programas sociais e autorizações de residência para imigrantes europeus sem trabalho. Também é uma proposta mais restritiva quanto aos imigrantes. A gente tem aqui a Suíça. A Suíça tem hoje 27,3% de imigrantes. E o governo suíço acabou de aprovar com 50,3% dos votos um referendo popular aprovando uma lei que institui cotas de imigração para cidadãos da União Europeia. Ou seja, o governo suíço está limitando de uma ótica ele está limitando o acesso, mas por uma outra ótica ele está criando uma política pública de imigração, né? Dando a oportunidade de preenchimento de algumas cotas de imigração dentro da Suíça. A gente tem aqui a Grécia, que tem 6,6% de imigrantes. O parlamento grego está analisando um código de imigração que pode facilitar a naturalização de alguns estrangeiros. A proposta é criticada por alguns conservadores. Então, a Grécia está fazendo uma política de naturalização de estrangeiros, ela pode se tornar um novo polo de imigração por conta dessa política, né? Algumas correntes estrangeiras são contra, mas o governo tem feito essa discussão. A gente tem aqui a Itália, tem 9% de imigrantes, e no país que já tem uma das leis de imigração mais rígidas da Europa, o Senado aprovou em janeiro o fim do crime de imigração ilegal. Então, a Itália também, assim como a Grécia, está indicando uma postura um pouco mais amena quanto à presença de imigrantes. Aí a gente tem aqui a Espanha. O governo espanhol, que tem 14,6% de imigrantes, pretende investir 2,3 milhões de euros para reforçar barreiras próximas ao Marrocos, onde vem muitos imigrantes ilegais. Como a gente pode ver aqui, Marrocos, que já se localiza no continente africano, né? Faz fronteira com a Espanha. Então, existe uma facilidade para a migração dos marroquinos para a Espanha, só que o governo espanhol tem estudado medidas para dificultar esse processo. Aí a gente tem aqui nas alternativas, nas perguntas. Qual o país representado no mapa com o maior número de imigrantes? A gente verifica aqui as porcentagens e vê qual é o país que tem o maior número hoje. B. O que o governo espanhol pretende fazer para barrar os imigrantes ilegais? A gente tem qual que é a postura do governo espanhol quanto à necessidade de se barrar os imigrantes ilegais. Certo, pessoal? A gente fica por aqui hoje. A gente volta na próxima semana com o prosseguimento do nosso PET, beleza? Muito obrigado e até a próxima!